No sermão profético, Jesus não trata apenas da sua manifestação em poder e grande glória. Ele trata disso quando ele responde a uma pergunta tripartida. Mas depois, a partir do versículo 36, ele começa a falar do arrebatamento. Nós sabemos que ele está falando de arrebatamento porque no capítulo 24, 36 até 25 e 13, ele só fala de iminência e vigilância, o que só faz sentido em relação ao arrebatamento. Portanto, pelos sinais apresentados no sermão profético de Jesus, os sinais dizem respeito à manifestação do Senhor, que é previsível. Mas o arrebatamento não é previsível, porque ele é iminente. Mesmo. A Bíblia fala exatamente isso, que a vinda de Cristo não será prevista. Porém, antes de ler o versículo 30, lê um versículo antes. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. 30 eu pedi para ler um versículo antes. Agora vamos ler um versículo depois? Olha aí o 31. Na sequência do aparecimento de Cristo, depois da grande tribulação, tem o arrebatamento. Os anjos vão reunir os escolhidos dos quatro cantos do mundo para o encontro glorioso. Vamos lá. Antes de ler o versículo 7, vale a pena ler o versículo 6. E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Paulo fala para a igreja que a igreja precisa saber quem o detém. Outro detalhe importante nesse texto é o início dele. A Bíblia diz que o nosso encontro com Cristo não acontecerá sem que antes seja revelado o Filho da perdição e a igreja presencie o levante contra tudo que se chama Deus. Seguramente não é a igreja, mas o texto não é claro, não dá para dizer com todas as letras quem é o que o detém. Se a igreja detém o anticristo, fica complicado para se falar sobre os salvos que estarão dentro da grande tribulação, porque eles também não deteriam. Então, Paulo está falando aí da manifestação do homem do pecado, o anticristo, e ele diz que há um que o detém até que do meio seja tirado. Esse um não pode ser o próprio diabo, porque o diabo não vai deter a sua própria obra. Esse um que detém até que do meio seja tirado só pode ser o Espírito Santo, que vai ser tirado do meio da igreja. E a igreja então será arrebatada, né? A igreja como coluna e firmeza da verdade, luz do mundo, sal da terra. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo vai sair da terra, ele vai sair do meio da igreja, ela será arrebatada, mas ele continuará na terra para convencer o pecador, até porque haverá salvação no período tribulacional. Olha, eu creio que todo um contexto de pandemia, de guerra, de rumor de guerra, conforme Jesus falou, ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Então pode ser aí um ensaio para algo muito maior que vem pela frente, a grande tribulação. Essa profecia sobre Gog e Magog está em Ezequiel capítulos 38 e 39. Observe que nos capítulos 36 e 37 menciona-se a restauração nacional e espiritual de Israel. Nos capítulos 40 a 44, você tem a restauração do templo. Então observe, se Gog e Magog está entre a restauração de Israel e a restauração do templo, logo, esse levante dessas nações do norte, identificadas apenas como Gog e Magog, não é para hoje. Vai ocorrer no período tribulacional, claro, quando o templo tiver sido reconstruído em Jerusalém. Considerando que a igreja já estará no céu, conforme lemos em Apocalipse 4 e 5, ali a referência aos 24 anciãos, os santos que são mencionados posteriormente, todos eles são salvos durante o período tribulacional. Nessas referências aqui, fica claro que haverá os salvos do período tribulacional, que vão ser mortos pelo anticristo, e haverá também os adoradores conscientes da besta, que não vão se arrepender. Não, o texto que vocês perguntaram agora há pouco sobre Mateus lá, dos dias de Noé até que entrou na arca, a parábola das virgens, falando que depois que o noivo chega e fechou-se a porta, não tem mais volta, não tem salvação. É indefensável dizer que não tem salvos no meio da grande tribulação. O que eu estou dizendo é que não haverá conversão. Pelo menos na Bíblia, a gente não enxerga pessoas se rendendo a Cristo no meio da grande tribulação. Os salvos que existem é a igreja. A Bíblia não fala da volta de Cristo secreta em absolutamente nenhum versículo. Nenhum. Apocalipse 7, sim, contradiz o arrebatamento secreto, onde Jesus Cristo disse que na sua volta todo olho verá. Vou confirmar isso que eu estou dizendo com outro texto bíblico. Jesus Cristo disse que a ressurreição dos mortos, que nós sabemos que acontece junto com o arrebatamento, será no último dia. Vou mostrar isso para vocês com o texto aqui do lado. A questão
também sobre arrebatamento e ressurreição, que nós sabemos que é um evento que acontece na sequência um do outro. Coríntios capítulo 15, a Bíblia diz que a ressurreição dos mortos e a glorificação do corpo é na última trombeta. Penso que não, porque Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 8, são versículos que apresentam o prólogo do livro de Apocalipse. Você sabe que no prólogo antecipa-se o que será tratado no livro. Então essa é a razão pela qual a manifestação do Senhor em poder e grande glória, quando todo olho o verá, é mencionada antes do arrebatamento, que está implícito nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Agora, quando nós lemos Hebreus 9 e 28, fica claro que no arrebatamento o Senhor será visto, ou ele aparecerá somente àqueles que o esperam para a salvação, e não a todos. Tanto o pré quanto o pós-tribulacionista entende que a palavra grega aqui, paralambano, significa, estou aqui com o dicionário, tomar, levar consigo. Então esse é o levado, ele é o arrebatado. Nos versículos anteriores, Jesus mencionou os dias de Noé e disse que veio o dilúvio e os levou a todos, isto é, os ímpios. Noé e sua família foram salvos e não participaram do dilúvio. É muito comum pensar-se que, em razão de aquelas pessoas nos dias de Noé terem sido levadas pelas águas do dilúvio, da mesma forma, quando a Bíblia diz um será levado, também é no sentido de juízo, mas não. Eu penso como Antônio Gilberto, John MacArthur, ao interpretar esse versículo, que ele é uma referência ao arrebatamento. Um será levado, o outro será deixado, é no sentido de arrebatamento da igreja. Pergunta fantástica. A resposta é muito simples, apenas Bíblia. Quando a gente se converte, a gente acaba abraçando um pacote teológico da denominação onde nos convertemos. Abandona tudo isso e vai para a Bíblia. Não só sobre escatologia, mas sobre qualquer outro assunto. Textos bíblicos. Esquece, não é que a história não é importante, os Bíblias de estudos, eles são importantes, mas é o texto bíblico que tem autoridade doutrinária. Deixei de ser pré-tribulacionista quando eu percebi que a Bíblia não fala que Jesus vai voltar 2 vezes, ou em 2 etapas, como queiram. E a Bíblia também não diz que a vinda de Cristo é secreta, mas que todo olho verá. Bom, quem convence é o Espírito Santo. Mas eu usaria, claro, os textos clássicos. João 14, versículo 3, Jesus disse: virei e vos levarei. Esse texto de João 14, 3 harmoniza-se perfeitamente com o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Iremos ao encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Meu argumento, então, é de que é impossível você dizer que arrebatamento e manifestação em poder e glória são o mesmo evento, porque você não consegue harmonizar João 14, 3 e 1 Tessalonicenses 4 com Apocalipse 19 e Mateus 24. Quando nós pré-tribulacionistas falamos que o arrebatamento é iminente, é porque ele não está atrelado ao cumprimento de sinais. Os sinais são escatológicos, gerais. O arrebatamento, na verdade, ele é iminente. Ou seja, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. As pessoas vão estar levando uma vida normal quando Jesus vier buscar a sua igreja. É nesse sentido que ele é iminente, sem sinais. Por isso que no sermão profético, quando Jesus fala do arrebatamento de maneira indireta, sem citar a palavra arrebatamento, ele fala que devemos vigiar, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. O termo da iminência é um nome teológico que diz a respeito da volta repentina de Cristo. Eu, como pós-tribulacionista, também acredito que nós não saberemos o dia nem a hora. Em Tessalonicenses 5, versículo 2, diz que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Mas isso não é para a igreja. O versículo 4, vou deixar ele aqui, diz que esse dia não pode nos pegar de surpresa. Leia você mesmo o texto. Logo, a igreja, ela estará esperando, clamando pela volta de Cristo. Nós não saberemos o dia nem a hora. Mas a igreja, além de clamar, ela espera pela volta de Cristo. Essa pausa entre a 69ª semana e a 70ª semana da profecia de Daniel 9, 24 a 27, está implícita. Da ordem para reconstruir Jerusalém e o templo até a saída do Messias,
deveriam ser contadas 69 semanas. E depois haveria guerras até o fim, né? Então, o príncipe com P minúsculo viria na 70ª semana para estabelecer um pacto com muitos. Mas isso ainda não aconteceu. E Jesus deixou claro em Mateus 24:15 em diante que isso é futuro. Essa é uma ótima questão. Como eu disse nos stories anteriores, é a Bíblia que tem que ter palavra e não a teologia, tá certo? Lendo o texto, faça isso. Leia Daniel 9:24 em diante e veja que não tem pausa alguma no texto. O texto diz claramente, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, sobre sua cidade para fazer isso, isso e aquilo, está lá no texto. E tudo aquilo aconteceu realmente em 70 semanas. As 70 semanas se cumpriram, terminando na conversão de Cornélio. Os santos, nessa revelação parentética de Apocalipse 13, claramente são os mártires do período tribulacional. Não é a igreja, porque a igreja já terá sido arrebatada. Como nós sabemos que a igreja já terá sido arrebatada? Porque João viu a igreja representada pelos 24 anciãos no céu, nos capítulos 4 e 5, antes da abertura do primeiro selo. A igreja está no céu. Portanto, esses santos são os mártires do próprio período tribulacional, que serão salvos, como diz lá Apocalipse 6, 9 e 10, Apocalipse 7, 14, esses são os que vêm de grande tribulação, são os mártires do período. Veja, Jesus Cristo disse em Mateus 24 que os eleitos, os santos, estão na grande tribulação. Daniel capítulo 7, versículo 14, profetiza que os santos do Senhor, do Altíssimo, estarão sofrendo durante o período da tribulação. Esse texto de Mateus 24, 21. Nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve nem nunca haverá. E os escolhidos estão lá no meio. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Os escolhidos não são Israel? Não. Os escolhidos são a igreja de Cristo. Tá certo? O pacto de Deus com Israel termina nas 70 semanas. 70 semanas eles são determinados sobre o seu povo e sua santa cidade. Como eu já disse ao responder outras perguntas, a igreja já estará no céu antes da abertura do primeiro selo que marca o início do período tribulacional. João já viu a igreja no céu representada pelos anciãos. Agora, por que as bodas só são mencionadas no capítulo 19? Porque o livro de Apocalipse ele tem uma sequência lógica, mas ele tem também alguns interlúdios, algumas revelações parentéticas. A igreja já estará no céu antes do início do período tribulacional. O que ocorre ali próximo da manifestação do Senhor em poder e grande glória é a ceia das bodas do Cordeiro, conforme Apocalipse 19. As bodas marcam o encontro da noiva com o noivo. Em Apocalipse, esse encontro vai acontecer no capítulo 19, versículo 11. Então, no capítulo 19, versículos 7, 8 e 9, fala da preparação das bodas do Cordeiro. Dizer que as bodas durarão 7 anos no céu enquanto acontece a grande tribulação aqui é uma posição teológica e não exatamente bíblica. Não existe nenhum versículo, nenhum texto que diga isso. As bodas estão no capítulo 19. Esse é um texto muito difícil para a posição pré-tribulacionista, porque só existe esse texto que fala do encontro da noiva com o noivo, as bodas do Cordeiro, e está no final da grande tribulação. Depois da grande tribulação, bodas do Cordeiro. A igreja tem passado por muitas tribulações ao longo dos séculos, porque importa que entremos no reino de Deus por muitas tribulações. Mas a igreja não passará pelo período tribulacional de 7 anos que há de vir. Em Lucas 21 e 36, Jesus fala da sua vinda como um livramento do que há de vir sobre o mundo. 1 Tessalonicenses 1 e 10, 4, 16 a 18, 5, 1 a 9, Apocalipse 3, 10 e 11, todas essas passagens mostram que a igreja será arrebatada antes do início do período tribulacional. Mas cadê tempo para explicar? Eu vou fazer um debate com o pastor César sobre isso. Jesus Cristo disse isso em Mateus capítulo 24, eu disse alguns stories atrás. Daniel disse isso no capítulo 7, versículo 14. E João diz isso em Apocalipse capítulo 13. Então passará assim, infelizmente. Na verdade, a tribulação faz parte da história da igreja. Tá certo? Desde o primeiro ano da igreja até o dia de hoje, a igreja tem sido atribulada e perseguida, tá certo? Isso faz parte do DNA da igreja. Numa outra resposta, eu já disse
que Gog e Magog ocorrerá no período tribulacional, possivelmente no início, né? Porque vai acontecer antes da batalha do Armagedon. Agora, não confunda a batalha de Gog e Magog, mencionada em Ezequiel 38 e 39, com Gog e Magog de Apocalipse 20, versículos 7 a 10. Gog e Magog em Apocalipse 20 é um termo metafórico numa referência às nações dos quatro cantos da terra, e não apenas ao bloco do norte, né? São nações que vão se levantar contra Deus após o milênio, na última revolta do diabo. Uma das perguntas que o pastor Ciro também respondeu lá na dele, né? Gog e Magog ocorrerá no final do milênio, Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Acho que nesses stories aí já fica resolvido. Passa lá, Apocalipse 20, versículo 8. Quem morrer no período tribulacional vai ressuscitar no fim desse período, conforme Apocalipse 20, versículo 4. Observe que essa ressurreição não é a mesma de 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Por que não é a mesma ressurreição? Porque em 1 Tessalonicenses 4, os mortos em Cristo irão ao encontro do Senhor ainda nos ares. Antes que ele pise na terra, nós iremos ao encontro dele nos ares. Já em Apocalipse 20, versículo 4, Jesus terá vindo com a sua igreja, estará com seus pés na terra, e os mártires vão ressuscitar, fazendo parte da primeira ressurreição, que não é apenas um evento, mas é uma modalidade. Existem duas ressurreições. Uma no final da grande tribulação para os salvos, ante ao toque da última trombeta, conforme Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, e outra para perdidos, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 6. O lance da ressurreição pode ser um problema para o pré-tribulacionismo, porque eles têm que defender que Jesus ressuscita o pessoal, depois tem a tribulação, os santos da tribulação também precisam ser ressuscitados, aí ficam duas ressurreições. Mas biblicamente é uma só, Apocalipse 20.